Olá, meus caros, vamos falar sobre política externa do governo Bolsonaro, já que o mesmo esteve falando com Donald Trump, esteve nos Estados Unidos e falando com demais autoridades correspondentes ao governo de Trump. Bolsonaro, ele de fato confirmou ou concretizou algumas coisas que já eu digo. Em contrapartida, Donald Trump apenas disse que poderia e ficou mais no campo da promessa. Algumas coisas que também já vou dizer. Do lado de Bolsonaro, no mínimo 3 coisas foram acordadas e de uma maneira até um pouco concreta, como já disse. A primeira é que os Estados Unidos poderão soltar satélites na base de Alcântara, no Maranhão. A segunda, que a Polícia Federal pode trocar informações com o FBI e vice-versa. A terceira, e aí uma sugestão ou recomendação do Trump que ele visa acatar, que é sair da OMC, Organização Mundial do Comércio, sair não necessariamente, mas perder de fato aquilo que é chamado de país com alguns privilégios ou prerrogativas, ter algumas especialidades ali, algo ou tratamento, melhor dizendo, especial. Perder esse tratamento especial, pois o Brasil é considerado um país em desenvolvimento, né, subdesenvolvido, e tem, então, um privilégio aí nas relações exteriores do comércio, por exemplo, com relação à soja ou à carne bovina. O Brasil não tem que arcar com tantas responsabilidades como se fosse um país que não fosse tratado de modo especial. Se faz, obviamente, por exemplo, uma verificação se a carne é boa, tem qualidade e se exporta. Do contrário também, né? Se o Brasil quer importar algo, então tem isso. E sair da OMC, né, com esse tratamento especial, passaria do seguinte, que os que quisessem investir no Brasil ou fosse importar algo do Brasil, não tivesse tanta burocracia assim, não precisasse de fato cumprir tanta questão de taxas e juros e tributos, bem como muita outra barreira. Assim também referente ao exportar, que o Brasil não cobrasse tanto, que o Brasil não pedisse muita inspeção da carne, coisas dessa natureza. E por outro lado, né, se o Brasil fosse exportar, talvez a exigência seria maior. Por que seria maior? Porque aí o Brasil poderia então ir para um outro grupo, que é liderado por um mexicano, que é a OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, que os Estados Unidos não participa da OMC, e que Trump garantiu, se tirar o tratamento especial, ele participará desse grupo, um grupo até seleto de países desenvolvidos, né? Inclusive da América nós temos os Estados Unidos e o Canadá, o Brasil seria o terceiro da América, o restante é tudo europeu, e esse grupo foi criado inclusive para ajudar a Europa no pós-guerra, economicamente falando, tá? Depois, não exatamente com esse nome, né? Depois venha ter esse nome, porque o nome que tinha era apenas Cooperação Econômica, Organização para a Cooperação Econômica, aí acrescentaram o desenvolvimento econômico mais tarde, tá? Já surgiu desde 1948 e 1961 é com essa nova nomenclatura. E aí a grande polêmica, o celema é, o Bolsonaro está entregando o Brasil, e até bem concretamente, em contrapartida o Trump está prometendo alguma coisa, né? Prometendo que o Brasil vai ser considerado um grande país em desenvolvimento, que a economia vai estourar e tal. Se for para o OCDE, saindo então lá do tratamento especial do OMC. Bem como o Trump
disse ou prometeu que se o Brasil quiser, e ele até assim luta para que queira participar da OTAN, né? Que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, tá? Que visa proteção dos países ou estados-membros no caso de um ataque ou uma iminência de um ataque, seja terrorista, de guerra ou de conflito bélico, enfim. Inclusive a OTAN participou aí daquela investida dos Estados Unidos depois do ataque do World Trade Center em 2001. Eles foram lá, parece que foi em 2002, né, no Afeganistão e tal. Ela também lidou com aquela questão também da Guerra Fria, na Iugoslávia também. Inclusive ela surgiu na realidade para impedir que acontecesse um ataque nuclear ou para se fortificar de um possível ataque da União Soviética, que agora é a Rússia, que ficou com boa parte das terras, enfim, tal. Então ele quer que o Brasil faz parte da OTAN, inclusive o Brasil seria também um dos poucos países da América a participar. Eu não me equivoco, o México participa, não me lembro se o Canadá participa, parece que é o México, os Estados Unidos e seria o Brasil, tá? Para se prevenir, mas pode ocorrer o seguinte, a represália, o Brasil também sofrer com isso, porque as outras lideranças que são contra os Estados Unidos ou anti-imperialismo e capitalismo, por aí em diante, atacar o Brasil, já que ele está figurado na OTAN, né, que ele está aliado com os Estados Unidos e tal. Tem todo esse desdobramento aí um pouco lamentável. E até inclusive foi questionado que isso venha reverberar na questão da Venezuela. Se o Brasil tomaria alguma posição, se o Brasil agiria na intervenção militar na Venezuela. Ele ficou no pero que sim, pero que não, ficou em cima do muro, na realidade, né? Ele não disse nem que sim, nem que não, apesar de algumas vezes ele dizer que vai aguardar, esperar que haja uma ação diplomática, que seja bom para todos e que ele defende exatamente isso, tudo de modo pacífico e tal. Mas fato é que, no fundo, até é interesse dele, é só você pegar o discurso dele de campanha. Ele está um pouco mudado por conta dos militares falarem alguma coisa para ele, principalmente seu vice Hamilton Mourão, que já declarou várias vezes que não é bom que o Brasil venha interferir ou venha participar dessa briguinha aí entre Estados Unidos e outras nações poderosas, porque também está a Rússia envolvida, está a China, os países comunistas ou socialistas, nessa causa poderia dar um choque ou um conflito bélico. E lembrando que o Brasil tem a fronteira em Boa Vista, em Roraima, com a Venezuela, e aí realmente seria mais complicado. Então ele tem um pouco balanceado aí nas suas palavras, sendo um pouco mais equilibrado, dizendo que no mínimo aceitaria ajudas humanitárias ou passar pela fronteira vinda dos Estados Unidos, até porque já ocorreu, né, na grande realidade, a primeira leva ou tentativa de ajuda humanitária foi por parte dos Estados Unidos que o Brasil permitiu na fronteira. Tá? Em suma, é isto, né? 3 coisas aí, e uma quarta essa da OTAN. E, como eu disse, os Estados Unidos ou Donald Trump só prometeu alguma coisa. E o Brasil, né, a fim de uma nova política liberal e tentar mudar alguma coisa, algum cenário, entre aspas, entregando tudo. Não que seja assim entregar tudo, na realidade é essa. É que o Brasil está saindo de um patamar de subdesenvolvido para desenvolvido. O Brasil que é a 8ª economia do mundo. Porque se ele for para o OCDE, ele já passa a ser ou ter o caráter de um país desenvolvido. Aí não vai precisar de nenhuma ajudinha ou subsídio nesse sentido. Essa é a grande questão. Inclusive eu estava vendo a senhora Miriam Leitão falando exatamente isso. Ela militante de esquerda e inclusive quem conhece ela, como eu já escutei várias vezes, muitos anos, ela na CBN e às vezes também no Bom Dia Brasil, eu conheço muito bem as suas falas, né? Até ela falou um pouco ponderadamente, dizendo o seguinte, que não vê errado
o Brasil passar para a OCDE, ver até com bons olhos, porque inclusive o mexicano, que é líder dessa organização, ele vem várias vezes no Brasil, faz pesquisas e tal. Mas o grande problema seria tirar ali algo especial que está na OMC, né? Porque tem países, como ela mesma disse, o México participa da OCDE, no entanto não deixou de ter o tratamento especial na OMC. A grande questão é esta, né? E aí é fazer um pouco da jogatina dos Estados Unidos. Então, em síntese, não seria a participação na organização, mas seria aceitar a opinião dos Estados Unidos referente a isso. Tá? Pode ser um pouco danoso, obviamente, né? Tem que analisar com cuidado, respeitando a soberania do Brasil e também com relação às relações, né, do comércio. É claro que existe muita burocracia, eu não sou favorável de muita burocracia. Por outro lado, tem que ter muita cautela e prevenção também, para checar, por exemplo, a qualidade do produto, fazer a inspeção sobre a carne, na vigilância sanitária e tudo certinho, né? Porque a gente também não quer tá recebendo aqui no Brasil coisas de terceira ou quarta qualidade e ainda fazendo mal, podendo matar a população, né? Se exige tanto para exportar para fora, mas isso já é uma política de anos, né? Inclusive com a esquerda no poder, aliás, exporta as coisas melhores para fora e se importa as coisas mais ruins para cá, né? Só vai dar um pouquinho de diferença com relação a algumas coisas relativas à burocracia, só isso, tá? Enfim, em síntese é isso, e o Brasil ainda, né, falando um pouquinho já para encerrar, na chegada do Bolsonaro, vamos lá, referente à aposentadoria dos militares, que ele vai decidir aí, porque ainda falta isso para de fato mandar toda a proposta, que está, uma parte dela, claro, na Comissão de Constituição e Justiça, no entanto falta outra parte, por isso que ainda não foi iniciada a votação. Então vai discutir aí com os militares referente à mudança para eles, que seria aumentar a alíquota ou a taxa, a cobrança de pagamento das próprias aposentadorias ou da prestação do fundo de pensão, que hoje está em 7,5 para 10,5, me parece. Um aumento aí de 3% ou de 3 pontos, vamos colocar aí. E também aumento no tempo de exigência mínimo, né, da idade, de 30 para 35 anos. E é a grande polêmica, inclusive há dados aí comprovando que em outros países, e até mesmo nos Estados Unidos, não tem a idade limite, e que geralmente se aposenta de 20 a 30 anos, e que a alíquota não é tão grande assim, e também que os policiais não estão dentro daquela taxa até terrível, lamentável, de mortos, né? Não tem muita morte policiais americanos. E entre outros países aí considerados desenvolvidos, que tem uma política de respeito à segurança, aos militares, acho interessante. E não só os militares, a questão da aposentadoria para ser revista ou fazer uma reforma. Tem que fazer uma reforma para o bem de todos, né? E principalmente da população mais carente. Em vez de aumentar, diminuir alguns pontos. Como eu já trouxe aqui várias vezes em comentários e exemplos e tal, referente, por exemplo, à idade mínima e o benefício da prestação continuada, que segundo essa política aí, ou essa proposta nova, seria de 70 anos, né? E tem um deputado aí que vai lutar, né? Uma andorinha só não faz verão, né? Já dizia o ditado, tem que ter mais aí, engajados nesse sentido para diminuir. E a proposta dele é de 58, né? Aí na questão do tempo de exigência para se aposentar, 58 para o homem, 53 ou 52 para a mulher, e me parece que chegava a 60 anos do benefício da prestação continuada, né? Que hoje é de 65 anos, para ganhar um salário mínimo. Um salário mínimo faz muita diferença? Vai ter muito medo de jovens para pagar os idosos. Já teve até uma pesquisa, até eu ia trazer em outro comentário, talvez eu traga com mais detalhes,
que diz que nós já nascemos com uma dívida, um déficit para a Previdência de mais de 100 mil reais, 115 mil reais, 120 mil reais. Isso é um pouco intrigante, é um pouco complexo, um pouco contraditório e até estarrecedor, né? Da onde esses dados também? Eu vou fazer um vídeo aí referente à Previdência, no que estão falando tanto de um lado como do outro, né? Vamos racionalizar. Bom, enfim, essas são as notícias e os comentários referente à política externa aí do governo Bolsonaro e também falando um pouquinho da Previdência aí no campo já dos militares. Abraço, dê o seu like, comente. Se não é inscrito no canal, se inscreva e até a próxima.